Quero perguntar para você nessa noite o seguinte: você está preparado? Pergunta para o teu vizinho: você está preparado? Você está preparado para 2013? Queridos, a gente precisa estar, porque 2013 já começa com os IPs da vida, né? IPTU, IPVA, Escola da Criançada. E se você não está preparado, você já sabe o que acontece, né? A coisa fica feia. Você está preparado para 2013 andar na presença do Senhor? Porque se você tomar uma decisão de não andar na presença do Senhor, você também precisa ter muito peito, muita coragem para andar fora do caminho da presença do Senhor. Você está preparado? Pergunta mais uma vez para o teu vizinho: você está preparado para 2013? Amém. Sabe por quê, queridos? O alto custo da vida. Repete comigo. Mais uma vez. É verdade. Porque quem não está preparado vai pagar caro. A sua vida é preciosa demais. Você só tem uma vida. Deus te deu uma vida. E ela precisa valer a pena ser vivida. Então abre teu coração, abre a tua mente, porque Deus já está falando e Ele está dizendo: eu vou fazer um milagre na tua vida hoje à noite. Amém? Abra a palavra de Deus em Juízes capítulo 16, verso 20 e 31. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Agora que você tem um texto aí em mãos, né? Você vai aprender algumas coisas sobre a vida de Sansão. Queridos, a vida de alguns personagens tem marcado a minha vida. Tenho aprendido muito com José, muito com Moisés, e essas últimas semanas com Sansão. Eu aprendo 3 coisas, e para me ajudar a lembrar, eu lembro do PPR, não é Partido Político Regional, tá bom? Mas para facilitar entender, eu aprendo 3 coisas com a vida de Sansão, que eu quero que você saia daqui levando consigo para ver que a sua vida vale a pena ser vivida. O primeiro P que eu vejo é o potencial da vida de Sansão. Repete comigo: potencial da vida de Sansão. Segunda coisa que eu aprendo de Sansão: os problemas da vida de Sansão. Vamos falar juntos? E por fim, os resultados da vida de Sansão. É algo tremendo, queridos. Quais serão os resultados da tua vida daqui a alguns anos? Qual é o potencial que Deus tem colocado na tua vida, nas tuas mãos? E quais são os problemas que você está enfrentando? Porque eles vão cair nesta noite em nome de Jesus. Então nós vamos passar o texto. Eu quero a igreja lendo o texto, né? De 20 a 21. Vamos lá? Vocês leram? Então... mas logo quando um pouco
E o último versículo. Vamos orar. Paizinho querido, talvez alguns de nós aqui nessa noite estamos na mesma situação que Sansão, sem visão, sem força, sem vitalidade, sem vigor, sem esperança, mas te suplicamos, ó soberano Deus poderoso, renova as forças nesta noite, para que a gente possa ter a vitória em Cristo Jesus. Espírito Santo de Deus, vai trabalhando no nosso coração, na nossa vida, na nossa alma, para que a gente possa ver o Deus dos milagres, que nada impossível é aos teus olhos, a tua vontade, que nessa noite o Senhor tem planejado, o Senhor tem desejado, que a gente comece a experimentar os melhores anos da nossa vida, anos de vitória, de conquista, de avanço, de projeção. Querido Espírito Santo de Deus, nessa noite, que a gente possa ter a visão extraordinária daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, e que a única derrota aqui seja do inimigo, que vai sair frustrado, envergonhado, porque o Senhor Jesus já tem vencido. Em nome dele que oramos. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amados irmãos, imagina Benjamin Franklin na Casa Branca com 7 anos de idade. Ele estava caminhando e aí um dos visitantes ali naquela Casa Branca o viu e deu os trocados, pegou um dinheiro e deu para ele. E ele começou a guardar e administrar. Passeando um belo dia, ele viu um outro garoto com um apito na boca, e faceiro, para lá e para cá, naquela Casa Branca, e ele chegou, o Benjamin Franklin chegou até perto daquele garoto e disse: olha, você quer vender esse apito? Eu compro. Disse: eu vendo, quero tanto. Tirou o dinheiro do bolso e pagou. Benjamin Franklin pegou aquele apito, ficou correndo para lá e para cá, né? Alegre, vibrante, até que alguém chegou e perguntou: Benjamin Franklin, quanto você pagou nesse apito? Ele disse: X. Eu falei: pois é, você pagou 4 vezes mais do que ele vale. E aí ele guardou esse princípio para a vida dele, para o resto da vida. Todas as vezes que Benjamin Franklin via um homem abrindo mão de uma amizade, negociando a sua amizade, em detrimento de enriquecer, em detrimento de riqueza, eu quero mais. Toda vez que ele via um homem, um político, né, abrindo mão da sua família, dos relacionamentos, por causa da sua posição, ele dizia: esse homem ou essa mulher tem pago muito caro pelos apitos. Queridos, o mundo tem muitos apitos para oferecer para mim e para você. Só que eles valem muito mais do que de fato tem um valor real. Nós vamos ver aqui Sansão pagou caro demais, queridos, pelo apito que lhe foi oferecido. Ele perdeu não somente a sua posição, o seu testemunho, ele perdeu muito mais do que isso. Todas as vitórias que Deus tinha para a vida dele, ele abriu mão. Talvez nessa noite você esteja mais ou menos como Sansão, pagando caro pelos apitos que o mundo está te oferecendo. Talvez durante anos você está carregando fardos. Eu quero dizer para você que Deus se fez especial, e nesta noite você vai ser livre em Cristo Jesus. Começo a aprender sobre o potencial da vida de Sansão. Repete comigo: eu tenho um potencial que vem de Deus.
Queridos, quando eu olho para o potencial de Sansão, é algo extraordinário. Já começa com o seu nascimento. O nascimento de Sansão foi extraordinário. Sabe por quê? Se você olhar lá no texto, capítulo 13, versos 2 em diante, vai dizendo assim: certo homem de Zorá, chamado Manoá, da clã da tribo de Dan, tinha uma mulher estéril, presta atenção, estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Todavia tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o seu nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Queridos, o nascimento de Sansão já foi extraordinário. Eu quero dizer para você que o seu nascimento não foi um susto biológico, que o seu nascimento não foi um erro de uma tabelinha, não. Deus planejou o seu nascimento. Você nasceu porque Deus quis e planejou isso. Pastor Ronaldo conta aqui que a sua mãe tomou remédio para fazer um aborto, para ele não viver. Deus disse: negativo, eu quero que você viva. Deus escolheu você para estar aqui nesta noite. Deus fez com que você nascesse para perceber que você é a pessoa mais importante para o Senhor. Ele te ama e Ele tem algo especial para você, assim como aconteceu com a vida de Sansão. Era estéril a mãe dele. Você pode imaginar aquela mãe vendo outras mulheres, né, tendo filhos, vivenciando a gravidez, e ela não podia. Mas Deus sabia o desejo do coração daquela mulher e disse: a partir de hoje a sua história vai mudar. A partir de hoje você vai começar a engravidar do projeto de Deus na sua vida. Eu quero dizer isso para você. Você pode ter sido estéril a vida inteira, mas hoje você vai começar a ficar grávido do projeto de Deus que Ele tem para a tua vida. E você vai dar fruto. Fala assim para o seu vizinho: você vai dar muito fruto. Muito fruto, queridos. Só lembrando, é interessante que Jesus também teve um nascimento sobrenatural. A mãe de Jesus não era estéril, mas o nascimento foi sobrenatural. Jesus experimentou isso quando Ele veio à terra. Ele quer que você experimente também algo sobrenatural, extraordinário. O nosso Deus não tem limites, é ilimitado, é tremendo. E é impressionante que Sansão não tem só essa marca extraordinária por causa do seu nascimento. Extraordinário também foram as suas realizações. Sansão foi algo tremendo, foi o homem mais forte do mundo em toda a Bíblia. Se você observar, Sansão era tão forte, queridos, mas tão forte, e você pode conferir lá no capítulo 14, versos 5 e 6, você vai ver que Sansão, com a sua força, ele pega um leão, ele rasga o leão. Em outro momento, ele mata um urso. Em outro momento, Sansão, e diz o texto aqui, usou raposas para incendiar a plantação dos filisteus, arrancou o portão da cidade com tudo e carregou nas costas. Não é aquele portãozinho que a gente tem na nossa casa, não. É aquela cidade de antigamente com aqueles portões, ferrolhos de ferro. Ele pegou, arrancou e carregou nas costas. A força, a vitalidade de Sansão era tremenda, era extraordinário nas suas realizações, algo fantástico, mas não parava por aí. Extraordinário também diante dos seus inimigos. Se você observar capítulo 14, verso 19, olha só o que diz: então o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, ele desceu a Asquelon, matou 30 homens, pegou as suas roupas e as deu aos que tinham explicado o enigma. Depois, enfurecido, foi para a casa do seu pai. Ele só matou 30 homens, só isso. Talvez para você é fácil, você mata um todo dia. Ele matou 30 de uma vez. Você vai dizer, mas 30 também eu mato. Pois é, então vai lá capítulo 15, verso 13, ele matou 1000 com uma queixada. Você vai observar que certamente que não, responderam, somente vamos amarrá-lo. Era uma intriga para pegar Sansão e entregá-lo nas mãos deles. Não o mataremos. E o prenderam com 2 cordas novas e o fizeram sair da rocha. Versículo 14,
quando ia chegando a Leí, os filisteus foram ao encontro dele aos gritos. Mas o Espírito do Senhor apossou-se dele, as cordas de seus braços se tornaram como fibra de linho queimada, e os laços caíram das suas mãos. Encontrando a carcaça de um jumento, pegou a queixada, e com ela matou 1000 homens. Verso 16, disse ele então, com uma queixada de jumento fiz deles montanhesa, com uma queixada de jumento matei 1000 homens. Quando acabou de falar, jogou fora a queixada, e o local foi chamado Ramat Leíbe. Tamanha era a força, a vitalidade de Sansão. Ele chegava chegando mesmo, como o povo está dizendo aí, né? Ele marcava a presença, mas não era só isso. As realizações não era só por causa da sua energia, da sua força, vitalidade, até diante dos seus inimigos. Era evidente a presença do Senhor na vida dele. Era algo fantástico. Se você observar, versículo 25 do capítulo 13. E o Espírito do Senhor começou a agir nele, quando ele se achava em Mané-Dan, em Zorá, Estaol. O Espírito do Senhor, veja como que o Senhor ia caminhando, trabalhando na vida dele. Capítulo 15, verso 14. Quando ia chegando a Leí, os filisteus foram ao encontro dele aos gritos, mas o Espírito do Senhor apossou-se dele, as cordas em seus braços se tornaram como fibra de linho queimada, e os laços caíram das suas mãos. O Espírito do Senhor se apossou de Sansão. Tamanha era a presença de Deus. Sansão também gostava de milagres. Se você ler capítulo 15, verso 18 e 19, Sansão estava tão cansado, exaurido de lutar, de brigar, que ele estava exausto, quase ao ponto de morrer de sede. E aí ele começa a falar com Deus: Deus, será que eu vou morrer aqui de sede? E Deus abre um buraco na rocha, sai água, e ele começa a beber, e o texto diz que as suas forças foram renovadas, e ele voltou a defender o povo de Israel contra os filisteus. Sansão defendeu o povo de Israel dos filisteus por 20 anos, queridos. Está lá, capítulo 15, verso 20, diz que ele liderou o povo de Israel. Não foram 20 dias, não foram 20 semanas, não foram 20 meses, foram 20 anos liderando. Os filisteus sabem que não aguentava mais, estava com Sansão aqui na garganta, não aguento mais. Tamanha era a evidência do poder e da presença de Deus na vida de Sansão. Eu quero dizer para você também que você é vitorioso. Você não precisa ficar ouvindo as mentiras do diabo. Ele diz: você não pode. Pode sim. Ah, você não vai conseguir. Vai. Sabe por quê? 1 Coríntios 15, 57 diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus está dizendo: você pode. Você vai vencer. Sabe por quê? Não é pela sua capacitação, conhecimento e experiência, é pela graça do Senhor Jesus. É a graça, queridos. Somente a graça do Senhor Jesus. Potencial de Sansão, no seu nascimento, nas suas realizações, diante dos inimigos, diante da sua força e da sua vitalidade. Mas também, Sansão não para por aí. Além do seu potencial, ele tinha também os seus problemas na vida de Sansão. Querido, Sansão era o homem mais forte do mundo, mas também ele se tornou o homem mais forte, fraco do mundo. Sabia disso? 3 situações me ensinam que Sansão tinha dificuldade de enfrentar os problemas, diante dos seus adversários, diante das atrações e diante dos vícios. Coisa tremenda, quando eu começo a olhar para a vida de Sansão, diante dos seus adversários, capítulo 14, de 1 a 7, Sansão lutou contra os filisteus por muitos anos, venceu todas as vezes, mas tinha alguma coisa que Sansão não conseguia vencer: ele mesmo. Ele tinha uma tendência para a sua carne, ele tinha uma tendência, uma facilidade de ir para um nível mais baixo. Era impressionante, ele vencia, matava homens, mas o maior inimigo da vida de Sansão era ele mesmo. Talvez o maior inimigo para você não ler a Bíblia e crescer diante do Senhor não são as provações do dia a dia, é o teu interior, e você dizer: eu quero isso, eu vou beber da fonte, eu vou saciar minha sede com a presença do Senhor. Talvez o maior inimigo para você, diante das orações, não é a sua agenda cheia,
Não é o fato de você ter que acordar mais cedo, dormir mais tarde. É o fato de você dizer, eu quero mais de Deus. Eu preciso mais da presença do Senhor. Não tem como viver sem a graça do Senhor Jesus. Pois bem, Sansão, o maior inimigo era ele mesmo. Ele perdia para ele mesmo. É interessante que Tiago, queridos, capítulo 1, verso 14 e 15, diz assim, cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, desejo. Então a concupiscência, esse desejo, havendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Coisas que você está querendo demais, você está querendo pagar caro pelos apitos do mundo, e você começa a correr, você começa a investir sua vida. Eu lembro, estávamos no estado de São Paulo, e alguém veio apresentar um projeto. Olha, você gostaria de ser milionário? Eu falei assim, sim, mas quanto tem que pagar para ser milionário? E aí eu comecei a ouvir, né? E eu fui achando interessante, fantástico. E se você não tiver centrado na palavra, você começa a embarcar numas furadas. Eu lembro que alguns anos atrás, né, tinha aqueles negócios de avião, pirâmide. Caramba, vamos lá, beleza. E aí você depois olhava a frustração que era, quando você percebia, pensava um pouco. Os maiores adversários da nossa vida, queridos, somos nós mesmos. Elas vão vir, os filisteus têm um propósito de impedir de você chegar mais perto de Deus. Os filisteus, que são os nossos adversários, vão impedir de você ter comunhão, intimidade com Deus. Mas Deus está dizendo assim, olha, hoje você vai usar o seu potencial que eu te dei, para você ter intimidade e caminhar comigo, em nome de Jesus. Queridos, é impressionante. Há um texto aqui em 1 Coríntios capítulo 9, verso 27, que eu marquei para ler. Olha que coisa tremenda, 1 Coríntios 9, 27. A palavra de Deus vai dizendo o seguinte: mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Não venha a ser reprovado. Amados irmãos, Davi perdia para ele mesmo. Segunda coisa que eu aprendo com Sansão aqui, diante dos problemas, que ele diante das atrações. Queridos, é impressionante, Sansão era nazireu. Nazireu, se você quiser saber mais, anota aí, lê em casa, número 6. Como é que é a vida de um nazireu, o voto de um nazireu? Sansão foi separado, consagrado, para servir ao Senhor. Só que Sansão fez questão de quebrar todos os votos. Ele dizia, Deus, eu vou me consagrar. 2 dias depois, quebrava a sua consagração. Deus, eu vou andar pelos seus caminhos. E ele de repente pegava um atalho, quebrava os seus votos. Queridos, Sansão, ele foi orgulhoso, cheio de lascívia, arrogante, enganador. Você começa a estudar a vida de Sansão, e eu começo a ver, Deus, tem muita coisa que eu sou igualzinho a Sansão. E amados, tem 3 tipos no Velho Testamento de palavras, 3 palavras para especificar sobre pecado. São elas: pecado, transgressão e iniquidade. Repete comigo: pecado, transgressão, iniquidade. Pecado são as limitações que nós mesmos temos diante da vista de Deus. Nós não queremos errar, não queremos pecar, não queremos errar o alvo, mas nós erramos. É um acidente de percurso. Não queremos, mas acontece. Isso é pecado. Mas existe transgressão. Transgressão é você passar o limite da fronteira de propósito. Você sabe que aqui está o limite, mas você tem intenção, eu vou ultrapassar. É mais ou menos assim, Deus diz assim, não case com aquela mulher, e você diz, eu vou casar. Não vai trabalhar naquele lugar, e você vai, depois você sabe o resto da história. Deus está dizendo, você não vai construir, ele diz, eu construo. Se eu não construir, ninguém mais vai construir, eu vou construir. E você começa a se frustrar. E a frustração é tremenda, porque você começa a se revoltar com você mesmo, com outras pessoas, culpa a outros, culpa a Deus. A frustração é tremenda. E Sansão estava vivendo isso, queridos. Ele pecou, ele transgrediu, mas sabe o que quer dizer iniquidade? Iniquidade quer dizer dobrado, curvado.
Iniquidade é quando você já não tem mais força para resistir, talvez ao adultério, talvez à pornografia, ao vício. Você está tão curvado, tão dobrado, tão escravizado, que você já não consegue mais lutar, não consegue mais resistir. Sansão estava justamente assim, queridos. Ele começou com pecado, ele não queria, mas errou. E aí começou a ver o limite da fronteira, e ele falou assim: eu quero. Eu lembro de uma história do ano passado, em uma das devocionais, em que conta a história de um menino que queria andar de carrinho de rolimã. Sabe aqueles carrinhos de rolimã? Que você andava na rua, e o sonho dele, ele morava numa rua que tinha uma ladeira, e ele queria descer aquela ladeira. Mas o pai dizia para ele: ó, filho, cuidado, porque tem um cruzamento ali, bem no meio, então você tem que parar. Mas pai, quando o negócio está ficando bom, eu tenho que parar. Tem que parar. E aí então, um dia o pai não estava lá, ele foi andar de carrinho de rolimã, e ele pensou: só dessa vez, é só dessa vez, ninguém vai saber. E ele viu, não tinha ninguém na rua, estava deserto. Ele pegou com gosto e começou a descer. E quando começou a pegar a velocidade, passou pelo cruzamento, ele só viu o asfalto agarrando o pneu do carro, travando para impedir de passar por cima daquela criança. E pela graça de Deus ele escapou, senão ele não contava essa história. E aí ele escapa. Sabe, queridos, às vezes a gente está exatamente assim: é só dessa vez. Deus, a carne é tão fraca, é só dessa vez. E você começa a pagar caro, porque é só dessa vez. Você erra uma vez, e você começa a ver o limite, e você já vai intencionalmente cruzando a linha que Deus diz: isso não é bom para você, para aqui, e você vai. E daí a pouco você está dobrado, curvado, escravizado. Sansão, queridos, estava assim. Ele chegou a um nível tão baixo, a sua reputação estava tão lixo, tão embaixo, que ele não sabia mais o que fazer. Diante dos seus adversários, diante das atrações, mas também diante dos vícios. Capítulo 16, verso 1 e 2 diz assim: certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. É isso que acontecia com Sansão, queridos. Ele se curvou, ele se dobrou de tal maneira, de tal forma, que ele já não estava mais preocupado se o povo ia ver, se o povo ia comentar. Ele já não tinha força, ele não conseguia resistir. O vício era tão forte que ele falou assim: olha, eu já sou um lixo mesmo, então que feda. Sansão estava assim, desse jeito. Eu encontrei um folheto chamado A Triste História de um Hébreo, que eu quero ler para vocês. E essa história talvez possa falar com você. Talvez o vício da bebida não é o maior vício para você, talvez seja um outro. Mas preste bem atenção. Numa taverna, certo homem pediu uma bebida. Quando levava o copo à boca, um dos jovens que estavam presentes disse: pare, o amigo deve fazer um discurso antes. Mas o alcoólatra apressadamente esvaziou o copo. Quando o licor começou a esquentar-lhe o cérebro, dirigiu-se às pessoas presentes com uma graça e nobreza que punha um contraste distinto entre a sua falta de asseio e os seus farrapos. Senhores, ao contemplar-vos esta noite, recordo-me da minha juventude. Este rosto enrugado que vedes foi em outro tempo vistoso, bonito como o vosso. Este corpo vacilante e trêmulo, noutro tempo, foi também esbelto e forte. Tinha amigos, possuía um lar, um emprego, uma esposa, tão bela como o sonho de um artista. Mas troquei a preciosa pérola da sua honra e do seu respeito por uma taça de vinho. Tive filhos tão puros e tão belos como as flores da primavera, mas vi-os murchar e morrer sobre a maldição escaldante de um pai embriagado. Tive um lar onde o amor era uma chama sempre viva que alumiava o seu altar. Era eu, senhores, era eu mesmo que oficiava nesse santo lugar. Todavia apaguei o fogo sagrado e no seu lugar deixei trevas e desolação. Tive ambições,
aspirações que subiam tão alto como a estrela da manhã. Oh, mas apaguei-as para estupidamente as deixar cair no esquecimento. Agora, senhores, sou marido sem esposa, um homem, um pai sem filhos, um vagabundo sem lar, um homem com todas as aspirações desfeitas e os impulsos mortos. O desconhecido cessou de falar, o olhar amortecido e triste, a cabeça inclinou-se sobre o peito arqueado e do braço pendente deixou cair o copo, que no solo se partiu em muitos pedaços. Como um sonâmbulo trôpego, começou a mover-se em direção à porta. Desceu o degrau, e quando aquele grupo, antes tão ruidoso, agora meditativo, ergueu os olhos, o vagabundo já havia desaparecido num beco sem luz. Queridos, talvez a sua história não seja de um vício pela bebida. Talvez a sua história tenha o mesmo final deste homem, onde você está carregando esse fardo durante muito tempo. E sabe, amados, você pode ter potencial, mas se você não lidar com os problemas segundo a maneira de Deus, sabe quais são os resultados? Os resultados na vida de Sansão, queridos, foram 3. 3 vezes na vida de Sansão. Primeiro V se chama visão. Repete comigo, visão. É interessante que o versículo 21 diz assim: os filisteus prenderam e furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. O primeiro resultado na vida de Sansão é que ele perdeu a visão. Ele não só perdeu a visão física, ele já tinha perdido a visão espiritual há muito tempo. Ele perdeu a visão da palavra de Deus, ele perdeu a visão do projeto de Deus, ele perdeu a visão de intimidade com Deus, ele perdeu a visão de estar no meio do povo e adorando, ele perdeu a visão, queridos, de andar na estrada do Senhor. Ele perdeu a visão. E talvez você nessa noite aqui perdeu a visão. A visão de Deus para a tua vida é preciosa demais. Isso aconteceu na vida de Sansão. Segunda coisa que eu vejo que Sansão perdeu, além da sua visão, ele perdeu sua vitalidade. Repete comigo, vitalidade. Sansão perdeu a sua força. Versículo 20 e 21, presta bem atenção. Crava isso, marca na sua Bíblia. Então ela, Dalila, chamou Sansão. Os filisteus o estão atacando. Sansão acordou do seu sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Sansão perdeu a sua força, sabe por quê? Porque o Senhor o havia deixado. Ele escolheu um outro caminho. O Senhor continuou caminhando na mesma estrada, mas Sansão escolheu um outro caminho. Já não estava mais com o Senhor. Talvez você tenha caminhado nessa direção. Talvez na filosofia do mergulhe e pule. Mergulhe nas promessas, pule as ordens de Deus. Às vezes a filosofia é essa. É promessa? Estou dentro. Está pulando de cabeça. Mas quando é ordem de Deus, você está pulando. Vamos para a próxima. Talvez você é flex. Um dia na boate, o outro dia aqui na igreja. E aí você vai levando. Que tipo de crente você é? Flex. Pergunta para o seu vizinho, você é flex? Sabe, amados, quando o Sansão teve os olhos furados, não para por aí não, queridos. Ele foi amarrado com algemas de bronze. Ele perdeu a sua visão, ele perdeu a sua vitalidade. Mas a terceira coisa que Sansão perde, queridos, foi a vitória. Repete comigo, vitória. Ele perdeu a vitória. Deus tinha vitória para ele, mas ele perdeu a vitória. Ele deliberadamente escolheu iniquidade, o caminho diferente do Senhor. É impressionante. O versículo 21 vai dizendo: os filisteus prenderam, furaram seus olhos, levaram para Gaza, prenderam com algemas de bronze e o puseram para girar um moinho na prisão. Moinho na prisão. Esse moinho era empurrado de duas maneiras.
por mulheres e por animais. As mulheres não eram valorizadas, eram discriminadas. E colocaram Sansão para humilhar, para envergonhar Sansão. E queridos, a nossa vida é assim, quando a gente começa a negligenciar aquilo que Deus tem para nós. A gente vai caindo, não é de um dia para outro, mas vai caindo, gradativamente. Sansão nos ensina isso. Ele foi até o ponto de ser chacota, começando cego, com pouquíssima força, girando o moinho. E os filisteus diziam: olha, o nosso Deus nos deu a vitória sobre Sansão. Vamos trazer, brincar com ele, humilhá-lo. Isso aconteceu com Sansão. O que eu aprendo com tudo isso, queridos? Eu tiro 3 lições, 3 princípios preciosos para a minha vida. E a primeira lição é a lição do ridículo. Repete comigo: lição do ridículo. Se você for pagar um mico, não pague fora da presença de Deus. Que o mundo diga: olha que ridículo, indo para a igreja, pode fazer tanta coisa, um sol desse, ir para a piscina. Se você vai pagar o ridículo, seja fazendo a vontade de Deus. Se você vai viver o ridículo, seja eles dizendo: puxa vida, tadinho, só pensa na Bíblia, só pensa em Deus. Não dê de bandeja para o diabo, para você ser ridicularizado. Se você for, que seja para honrar o nome do Senhor. Segunda lição que eu tiro de Sansão aqui, a lição do arrependimento. Repete comigo: lição do arrependimento. Queridos, o texto vai dizendo que Sansão, ele se acertou com Deus, mas já era tarde. Tarde para receber as bênçãos que Deus tinha. Ele estava preso, cego, sem força, humilhado, envergonhado. Estava sendo ridicularizado. Mas ele se acertou com Deus. Ele permitiu com que Deus pudesse trabalhar na vida dele. O orgulho, lembra? Ele era orgulhoso demais. E aí, ele teve que ser quebrado. E ele começou a se arrepender. E a oração: ó soberano Deus, apenas mais esta vez, ouve a oração do teu servo. Arrependimento. Querido, se você não se arrepender, não tem vitória na sua vida. E por último, eu aprendo a lição da restauração. Repete comigo: lição da restauração. Queridos, é impressionante que um jovem estava guiando Sansão lá no templo. O templo estava cheio, eles estavam adorando ao deus Dagom. E aí ele chega perto das 2 colunas que sustentavam aquele templo. E na oração que ele faz: Deus, apenas essa vez me dá força, eu me arrependo. E Deus ouve a oração. Deus restaura a sua força. E o texto diz que maior foi a quantidade de mortes na morte de Sansão do que toda em sua vida. Restauração. Deus quer isso para você. Deus está ansioso por ver você pertinho dele. Estava pregando fora de Campo Grande, no período de carnaval, numa cidade, fora de Campo Grande. E queridos, estava falando em uma das noites. E algo, Deus falou muito no meu coração. E é interessante que ali era um retiro, 90% eram crentes em Jesus. Mas no final, uma irmã disse: pastor, posso ir à frente? E eu, sem saber, naquele momento, eu disse: sim, claro. E ela veio e disse: olha, eu quero dizer que a restauração começa na minha vida nesta noite. Eu sou crente, meu marido é crente, mas eu estou brigando demais, ele está lá na barraca. E eu quero publicamente começar a restauração de Deus na minha vida agora. Eu quero pedir perdão para o meu marido. E aí foram chamar, ele veio chorando e se abraçaram. E o inimigo foi vencido naquela noite, por causa da graça do Senhor Jesus. Depois aquela senhora, aquela irmã em Cristo terminar de falar, um jovem, solteiro, falou: pastor, posso falar também? E ele começou dizendo: olha, eu estou aqui nesse retiro de carnaval, mas ontem à noite eu saí escondido, fui pular carnaval. E eu voltei aqui, eu quero dizer o seguinte: eu fiz uma besteira. Eu estou usando besteira para não usar a palavra que ele fez, que usou.
Mas eu quero dizer que nesta noite eu quero deixar Deus restaurar a minha vida. E você? O que você está esperando para Deus começar a restaurar a sua vida? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, comece a orar. E se você não sabe orar, comece a abrir os seus lábios lá da sua alma e dizer: Deus, eu preciso. Eu estou igual a Sansão. Eu já passei do período do pecado, da transgressão. Eu estou na iniquidade. Eu estou dobrado. Eu estou arrebentado. Mas, ó Deus, eu quero me arrepender nesta noite. Eu quero começar a experimentar o sobrenatural do Senhor, a restauração. Querido, você sabe o que significa o nome Sansão? Mesmo de olhos fechados. Sansão significa como o sol. Aquele que brilha como o sol ao meio-dia. Você pode imaginar Sansão com esse nome, com aquela vida tão degradante. Talvez você está num caminho que você acha, não tem jeito, tem jeito. Lá nos Estados Unidos tem um circo de pulgas. E o treinador de pulgas, ele vai treinar aquela pulga, e ele põe numa caixa transparente, e aquela pulga começa a pular. E a pulga, que é pulga, mas não é burra, ela começa a perceber, se ela pular um pouco mais baixo, ela não vai bater a cabeça na tampa da caixa. Então ela começa a pular mais baixo. Quando o treinador de pulgas percebe que a pulga aprendeu a pular mais baixo, o treinador tira a tampa. E a pulga nunca mais sai daquela caixa, mesmo sem tampa. Talvez você está exatamente assim. Foi abrir um negócio e se arrebentou, não deu certo. Você foi para um relacionamento e se deu mal. Feriu o coração, feriu tua alma. Eu quero dizer para você que nessa noite Deus tirou a tampa e você está livre para pular em nome de Jesus. Que nada vai impedir de você experimentar o melhor de Deus para a tua vida. Tinha um pai, foi ver o seu filho jogar bola. Teve um pênalti e esse menino foi bater. E ele perdeu o pênalti. Depois do jogo o pai diz assim: filho, sabe por que você perdeu o pênalti? Porque você perdeu aqui na sua mente. Da próxima vez que você for bater o pênalti, você diz para você mesmo: goleiro, sai da frente. Porque se você não sair, você vai entrar com bola e tudo. Deus está dizendo que você está na noite para bater o pênalti. E você precisa decidir. Goleiro, sai da frente. Diabo, sai da frente. Porque eu quero entregar minha vida para Jesus. Talvez aqui nessa noite você está assim. É o momento da tua restauração. Quantos que são aqui nessa noite? E gostaria de dizer: eu quero restauração na minha vida. Eu quero me arrepender e começar a experimentar o melhor de Deus para mim. Se você deseja isso de todo o seu coração, aonde você estiver, levante a sua mão, eu quero orar pela sua vida. Se você deseja isso, amém, amém, glória a Deus, pode baixar a sua mão. Se você deseja isso, levante a mão e diga: eu quero restauração para a minha vida, amém, pode baixar a sua mão, amém, glória a Deus. Quantos mais querem isso? Amém, glória a Deus, amém, glória a Deus, pode baixar a sua mão. Sabe, queridos, é a hora decisiva, amém, estou vendo a sua mão, pode baixar, glória a Deus. É um momento decisivo. Deus está dizendo: essa é a hora da vitória. Glória a Deus, eu vi sua mão, pode baixar. Quem mais? Quantos querem a restauração de Deus? Amém, glória a Deus, pode baixar sua mão. Sabe, queridos, eu quero orar com você bem pertinho de você. Você pode sair do seu lugar, você pode vir à frente aqui. Eu quero orar com você nesse momento tão importante, tão marcante. Sai do seu lugar, vem aqui pertinho, dizendo: eu quero essa restauração para a minha vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Igreja, continue orando. Talvez você está em luta. Eu percebo gente lutando. Eu quero dizer para você que você é livre. Como eu disse, já não tem tampa para impedir de você dizer: eu quero Jesus. Eu preciso de restauração. É para você. É você. Igreja, você pode ficar em pé?
Interceda por essas pessoas que estão aqui na frente. Muitas delas estão desesperadamente sem rumo. E nessa noite, eles estão recebendo do Senhor a restauração. Uma palavra do Senhor. Eu quero dizer que você está livre para viver tudo que Deus tem para a sua vida nesta noite. Que não há nada que você tenha feito ou deixado de fazer, que nada, o que o diabo fez com você, o que os homens aprontaram com você, Deus está dizendo: eu vou restaurar a tua vida, e você vai experimentar o melhor de Deus, que você nunca experimentou e imaginou. Saia do seu lugar. Se você está nessa luta, diga para Deus: Deus, eu quero brilhar como o sol, e eu quero nessa noite dar uma virada, uma guinada na minha vida. Sai do seu lugar. O Espírito Santo de Deus tem me incomodado, dizendo: você que está lutando tanto, está sofrendo, o diabo pode estar soprando, não adianta, tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Lá no estado de São Paulo, um pastor estava falando com um certo senhor, e dizia: você como é que está? E ele disse: pastor, salário pequenininho, mínimo, não tem jeito. Aí a sua família, os filhos, sim, reclamando, rebelde. E a esposa? Parece uma pia quebrada, pingando. E ele disse: olha, então vou te dar um remédio. Você vai ler o Salmo 23 de manhã, de tarde, de noite, na hora do café, na hora do jantar, na hora do almoço, e Deus vai te abençoar. E ele fez. No domingo seguinte ele estava vindo para a igreja e dizia: vencendo vem Jesus. E ele, diante do pastor, o pastor perguntou: e aí, meu irmão? O salário continua mínimo, e a esposa continua pingando, e os filhos continuam rebeldes, mas o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Saia do vale, venha para o topo da montanha. Jesus está dizendo: eu quero te abençoar. Há mais alguém? Faça isso agora. Eu quero orar com vocês e por vocês aqui, em nome de Jesus. Queria que vocês repetissem essa oração comigo, bem alto, deixa sair da sua boca, do seu coração. Senhor Deus, eu te agradeço pelo teu grande amor, por tua misericórdia. O Senhor me trouxe aqui nesta noite para restaurar a minha vida, a minha identidade. Eu reconheço, sou filho de Deus, porque eu creio em Jesus. Ele morreu por mim, ressuscitou e me dá a vitória. Senhor Jesus, eu quero me arrepender dos meus pecados. O meu coração eu quero entregar totalmente em tuas mãos. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua graça. Não mereço, mas de graça o Senhor me dá. Restaura a minha vida, restaura a minha mente, restaura a minha alma, restaura o meu coração. Eu quero viver todos os dias da minha vida para te glorificar. Amém. Pai querido, Pai amado, louvado, engrandecido seja o teu nome pelas vidas aqui presentes, dizendo: eu quero mais do Senhor, eu preciso mais de ti. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa marcar, selar a vida de cada um aqui presente, que eles possam ouvir de dia e de noite: eu estou restaurando a tua vida, eu estou trabalhando na tua vida, e a partir de hoje você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não tem mais tampa impedindo de você pular, progredir, crescer, avançar, porque o Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar. Espírito Santo de Deus, que o Senhor vá alimentando com a tua palavra cada vida, cada coração, que as palavras da Bíblia Sagrada possam pular e agarrar o coração desses homens e mulheres e edificar a tua palavra, de maneira que o inimigo, nem a morte, nem um homem mau, planejando ou não, pode interferir no teu projeto de vida para os teus filhos. Espírito Santo de Deus, nós queremos liberá-los para crescer e multiplicar, para que eles possam bater o pênalti da vida deles
e marcaram o gol para a glória do Senhor. Espírito Santo de Deus, que eles possam brilhar ao sol do meio-dia e que o mundo lá fora possa ver o que você tem, porque eu preciso. Eu não aguento mais fazer de contas. Eu não aguento mais estar dobrado e curvado aos meus pecados e desejos carnais. Usa os teus filhos para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.